André Luiz e Francisco Cândido Xavier grafaram na obra Ação e Reação, no capítulo 19, Sanções e Auxílios, para nos alertar. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto contra o mal. E consta na página 332 de nosso primeiro livro. Então, se nascemos com as zonas propícias à eclosão, vejam bem, desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal. Como se reflete? Como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Favoráveis, não quer dizer que é obrigatória, que é fatal. Oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus. Não quer dizer que vai ser desenvolvidos. Oferece o campo propício de acordo com essas zonas favoráveis. E tanto vírus como bacilos e bactérias inúmeros. E esses vírus, bacilos e bactérias inúmeros, são capazes de conduzir a alma aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas tem alguma coisa que vem em nosso favor? Como vimos, sim. Mas também ela nasce carregando consigo as faculdades de criar no próprio organismo ou no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos. Todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, sejam elas quais forem. Faculdades essas de criar todos os anticorpos, que pode ampliar além do que trazemos consideravelmente. Por quais mecanismos? Pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, a transformação moral, o enriquecimento espiritual, a disciplina no pensar, falar, sentir, agir, pela resistência mental, a educação do pensamento, eu vou resistir às investidas de forças contrárias, ou pelo serviço do amor ao próximo, e nesse serviço do amor ao próximo nós vamos atrair preciosos recursos em nosso favor, tanto pela resistência mental, pelo exercício da oração, meditação, visualização, esse pensamento educado, esse sentimento harmonioso, essa palavra disciplinada, essa atitude em consonância com as diretrizes do bem, da harmonia e do equilíbrio, nós vamos atraindo essas benesses. E ele termina dizendo que não podemos esquecer que o verdadeiro antídoto contra o mal
é o bem, e o bem de todos é o eterno princípio. Feito isso, relembrando, Devassando o Incognoscível é o nome da série, e no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. E se tudo é cópia de exatamente tudo, nós vemos que o Cristo, como governador supremo do planeta, é a consciência que gestou e dirige esse planeta. E Jesus, como uma fração do Cristo, veio ter conosco. Assim como a alma, como fração do Cristo que governa a nossa mente, que vem em nome da consciência profunda do Deus em nós, para orientar-nos como fração, para que possamos orientar o nosso universo mental, subconsciencial, perispiritual e orgânico como agentes transformadores da vida em profusão nesses universos, para a evolução desse conjunto harmonioso, na edificação, iluminação e expansão consciencial da alma em curso, para que ela retorne à casa paterna com seu cabedal evolutivo para sua integração no Cristo, que já está integrado no Deus em nós. Feito isso, vamos relembrar que estamos na quarta parte, orientações terapêuticas e patogênese do câncer. Vamos entrar mais exatamente hoje, já bem delineado na estrutura do câncer, e conforme nós sempre falamos, a voz que Pietro Baldi fala que é a voz de Deus, é a voz de todas as expressões de Deus na criação. Todos nós, eu, você, somos expressões de Deus. E ele conseguiu compreender e dialogar consigo mesmo nas suas imensuráveis expressões da mente ao físico e depois no oceano cósmico em Deus e em si mesmo, conversar com as mais ínfimas partículas que acreditamos ser o princípio organizador, como ele próprio narra em Noures, Técnicas e Recepções das Correntes de Pensamento, que é a sua terceira obra. Se ele é o princípio que organiza e mantém a vida orgânica, nós sabemos que é o espírito na sua origem primacial. E se nós compreendemos essa origem da vida, como ela se compõe, a sua natureza divina, com certeza dá para prever a sua real destinação. Feito isso, só lembrando que esta é a 21ª parte, tem a 22ª e a 23ª. Depois fazemos um pit stop e vamos começar na obra de Ramatiz. Feito isso, relembrando, fazendo uma breve rememorização das aulas passadas, nas quais nós falamos que o Pietro Baldi narra e nós lemos e fizemos alguns comentários, e é perigoso atrapalhar os cálculos da natureza que se defende eliminando os micróbios com os quais a natureza conta. Paralisando-os, anula-se também o meio de defesa. Estou lhe alertando a medicina alopática e todas aquelas que atacam esses micróbios, que a natureza conta com eles para criar um mecanismo de defesa, o que é perigoso atrapalhar esses cálculos que a natureza faz com esses vírus, ultravírus, micróbios, vermes, bactérias que são criados para sustentação do corpo,
E aí nós achamos, segundo as orientações de Louis Pasteur, que ele reconheceu no leito de morte que estava equivocado, e alguém esquece da confissão dele no leito de morte, faz de conta que ele não disse nada, esquece que Claude Bernard, seu contemporâneo, falou que não é esses seres, não seriam esses seres os responsáveis pelas doenças, mas o ambiente no qual eles se encontram. E Anthony Béchamp, e quem cria os seres que os tornam agressivos, ou cria os seres que agridem o próprio indivíduo, é o próprio indivíduo com sua mente em desalinho, com seus pensamentos desordenados, emoções desgovernadas, palavras em desequilíbrio e atitude em dissonância com as leis de equilíbrio. E veja, uma das coisas que ele falou que me chocou profundamente, embora eu tivesse noção, mas além disso, o antibiótico é um tóxico para o organismo, tanto que paralisa todos os elementos químicos. Ele não disse esse ou aquele, todos os elementos químicos, todos os elementos físicos, os elementos histológicos, os secretivos, os nervosos, os magnéticos, que a natureza havia mobilizado para a defesa das enfermidades, do desequilíbrio, da desarmonia. Então paralisou tudo, houve um mascaramento, parece que sarou, e esses elementos não são mortos, remédio nenhum consegue matar um vírus, remédio nenhum consegue matar uma bactéria, porque esses seres têm 3 cópias, nem os vermes nem micróbios. E quanto mais tentar matar os vírus, segundo Pietro Baldi, mais doenças criaremos. Por isso, a cada dia, mais remédios, mais tecnologia, mais doenças surgindo. Isso, um simples antibiótico faz tudo isso. Paralisando todos os elementos químicos, imagina todas as estruturas atômicas moleculares, todos os elementos físicos, e dentre esses elementos físicos, os histológicos, a parte da ciência histológica vai estudar os elementos ínfimos que compõem cada célula e a combinação dela nos tecidos, os secretivos que vai possibilitar a mobilização e repulsão dos humores ou dos líquidos tóxicos em nosso organismo, levando para fora pelo sistema sudoríparo, por vários outros mecanismos, os nervosos, que são responsáveis pela governaria do corpo, e o magnético, que é o magnetismo que entrelaça os átomos, as moléculas na formação das células, as células na formação dos tecidos, os tecidos para a confecção dos órgãos, e assim os órgãos nos sistemas, o sistema no corpo, e assim tudo mais. São esses elementos eletromagnéticos que formam a consciência atômica, celular, molecular e etc. Então, os humores tóxicos ou os lixos tóxicos, de que os líquidos ou lixos tóxicos, de que estava saturada a economia e contra as quais se armara a natureza, continua poluída. E o doente permanecerá doente, porque nós paralisamos tudo com o antibiótico. Então, esses humores tóxicos, na errata que nós vamos fazer, nós chamamos os humores como algo que surgisse dos nossos próprios humores mórbidos. Isso não deixa de ser verdade, porque quando nós pensamos, quando nós sentimos para pensar, esse pensamento e sentimento reflete de imediato, sem lapso de tempo, no que nós chamamos líquido intracelular. E é ali que está esses humores, que são os líquidos intracelulares e em toda a estrutura orgânica, que são tóxicos por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, alimentações indevidas, leituras deprimentes, músicas deprimentes, todo o nosso comportamento que faz com que isso se torne tóxico. Se for na normalidade, tudo isso é perfeitamente harmônico.
E agora veremos a errata que faremos. Embora não tenha de tudo errado, nós falamos a parte espiritual e ele estava citando a parte física. Então, a doença é uma crise protetora, um esforço curativo da natureza, necessário para restabelecer o equilíbrio fisiológico-humoral, que seria esse equilíbrio fisiológico por conta desses líquidos intracelulares, que nós vamos ver o que é isto, segundo os dicionários, segundo o que a ciência entende hoje. Então, fisiologia celular e humoral. Então, a imunidade humoral e a imunidade celular são subdivisões da imunidade adquirida, que nós chamamos de hereditariedade, que são essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. Então, tanto a imunidade humoral, esses líquidos em harmonia, ou eles podem estar toxicamente desarmonizados. Então, vejamos aqui a principal diferença entre elas, a imunidade que nós chamamos humoral e a imunidade celular, é que a imunidade humoral é medida pelos anticorpos, a quantidade de anticorpos que tem em nosso favor. Então, ela é medida por aqui. Quando estamos em desequilíbrio, isso cai, fica baixíssimo. E aí é onde ocorre o ataque. Enquanto a imunidade celular é medida pelos linfócitos T, o natural killer, que é a nossa célula matadora, que vai eliminar as células cancerígenas e qualquer célula em desequilíbrio. Então, vai se medir a nossa capacidade de defesa pelos anticorpos e por estas células que normalmente usam os anticorpos para fazer a eliminação do que está em desarmonia. E avançando mais um pouco, a primeira célula, agora já começando a aula de hoje, a primeira célula do nosso organismo é uma simbiose celular. É uma parceria, uma união do espermatozoide com o óvulo. Esse é o tipo de sadia simbiose fisiológica de que deriva um desenvolvimento disciplinado de células que obedecem a um princípio central diretivo. E esse princípio central diretivo é a consciência, o espírito que está regendo todo esse universo que está sendo criado, que começa com a simbiose celular entre o espermatozoide e o ovócito, dando origem a uma célula que vai se multiplicar segundo as diretrizes desse comando central, que, em síntese, mais próximo do corpo, é o que chamamos de modelo organizador biológico. Mas ele obedece ao comando hereditário instintivo, que é a subconsciência, o programa que vai reger esse modelo organizador biológico. E essa subconsciência que obedece à consciência, ou o consciente, a consciência ativa, que obedece à superconsciência. Conforme o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não se pode construir um coração sem a força do espírito, ou construir um corpo sem a força, sem a diretriz, sem esse comando central de quem está construindo esse corpo, ou seja, um átomo, seja uma molécula, seja uma célula, um tecido, um órgão, um sistema, um corpo ou vários corpos. Tudo aqui se desenvolve segundo leis organizadoras nessa simbiose harmônica que obedece ao comando central. Então, tudo aqui se desenvolve segundo leis organizadoras. Então, algo muito bem organizado. Associativas, que vai associar incontáveis realidades para fazer acontecer, e corporativas, que vai funcionar como uma grande sociedade corporativa.
e que domina férrea e totalitariamente as miríades, as incontáveis, né, miríades de células que forma de 100 a 600 trilhões de células humanas só em nosso corpo, sem falar dos vírus, bactérias, micróbios, vermes, etc., que compõem o organismo inteiro. Então nós vemos que tudo aqui se desenvolve segundo leis organizadoras e esse mecanismo obedece essas leis organizadoras plenamente, associativas e corporativas. E esta lei, esse comando central, domina férrea e totalitariamente as miríades de realidades, não só de células, mas esses seres com um número incontável, porque se tem de 100 a 600 trilhões de células humanas, imagine a quantidade de micróbios, vermes, bactérias, vírus, ultravírus em nosso corpo. Só em 24 horas, para nos ajudar no sistema digestivo, da mastigação à excreção, a cada 24 horas, cria-se 76 sextilhões de bactérias, que a ciência acadêmica admite que hoje tem que se multiplicar por 10. A conta estava errada. Imagine só de bactérias. E os vírus trabalham em perfeita harmonia dentro das bactérias, que trabalham em perfeita harmonia vírus e bactérias dentro das células, quando obedece esse comando central harmonioso. A patológica celulação neoplásica do câncer, ao contrário, tem características opostas. Não obedecem coisa alguma, cada uma por si mesma e vai aliciando outras. Ela nunca conseguirá construir um órgão, algo organizado, com aquelas leis de associação, de corporação, e ao mesmo tempo de organização. É algo totalmente desorganizado. Então, a patológica celulação neoplásica do câncer, ao contrário desse comando harmonioso, tem características opostas a isso. É o que chamamos aquilo lá de lei, que tudo rege em harmonia e equilíbrio, e aqui da antilei, no mais perfeito caos, no mais tenebroso caos. Feito isso, toma fôlego, toma água. E vamos aprofundando. Então, a célula neoplásica não obedece mais à disciplina do poder central e, arrastada pelo próprio prurido genético, que é o desequilíbrio genético, reproduz-se louca e anarquicamente, daí o neoplasma. Esta criatura que não tem organização e ela só sabe o que nós chamamos de destruição desordenada. Ela não percebe que está destruindo o próprio ambiente que ela poderia sobreviver. Se ela fizesse uma parceria, me dê aqui um espaço nesse corpo para eu fazer o meu clã e eu não perturbo o restante, não. Ela quer exatamente tudo para ela, sem perceber que está matando o que nós chamamos do campo que ela está sendo acolhida como parasita. É aquele parasita que você pode perceber que abraça uma árvore com quem não quer nada e daqui a pouco mata a árvore inteira e começa como pequenos fungos. E às vezes florestas inteiras são devastadas por fungos que são semelhantes ao que nós chamamos o elemento que vai dar origem ao câncer. Então acontece assim que esta célula neoplásica, reproduzindo-se por subdivisões, por subdivisão, como as outras, não rebeldes. Então assim, acontece assim, que essa célula neoplásica, reproduzindo-se por subdivisão, como as outras que são harmônicas, reproduz-se semelhantemente, como as outras não rebeldes, mas elas são rebeldes,
das quais mantém as características de semelhança, senão de identidade, são parecidíssimas, só que uma obedece o comando central e a outra não, torna-se a progenitora de uma colônia celular anárquica que se arraiga no tecido semelhante, constituindo aquela monstruosa massa que se chama câncer. Aqui parece um pouco truncado o leitão, a lição, mas vamos voltar aqui, você vai perceber. Então, daí o neoplasma. Acontece assim, nesse mecanismo do neoplasma, que essa célula neoplásica, isso vai acontecer quando essa célula neoplásica, reproduzindo-se por subdivisão como as outras, que não são rebeldes, porque ela nasceu, esse pequeno micróbio, esse pequeno vírus, que aproveitou-se dessa célula que desorganizou-se, desindividualizou-se, fez uma simbiose, só que não é harmônica, ela não obedece comando algum, e agora elas são semelhantes porque aproveitou uma célula de um tecido que foi desorganizado, e agora a semelhança dele, senão da identidade daquele tecido harmônico, ela está multiplicando e ela vai tornar-se a progenitora, a primeira célula, de uma colônia celular anárquica que se arraiga no tecido, que vai entranhar-se no tecido semelhante a ela, que ela está parecidinha com aquele tecido, chega ali como se fosse alguém semelhante, mas é uma traiçoeira, e ela vai construindo aquela monstruosa massa que se chama câncer, porque ela vai sugando os nutrientes das outras células, o próprio sangue, que vai levar a encomenda para as outras células, ela vai desviando essa vitalidade no corpo e não se preocupando com o corpo, o fungo, o parasita, vai matando o hospedeiro. Vive-se parasitariamente na sociedade policelular orgânica, da qual esgota o sangue e os coeficientes nutritivos, em cuja torrente humoral, no líquido, naquela corrente de líquido, humoral, a parte líquida, despeja os produtos de sua especial troca, verdadeiro glúten, que é uma cola, glúten de morte, de modo que gradual e irremediavelmente subverte a admirável e concorde sociedade celular até destruir todo o organismo, até destruir todo o hospedeiro. Então ela vive parasitariamente na sociedade policelular orgânica. Agora imagine isso na sociedade aí fora. A corrupção, os que vivem do suor alheio, é o câncer da sociedade. Só muda o local, como ele vai colocar lá mais para adiante. Então ela vive parasitariamente na sociedade policelular, no universo pluricelular, no mundo orgânico, da qual dessa sociedade ela vai esgotar o sangue e os coeficientes nutritivos que vêm por intermédio do sangue, porque 55% dos líquidos dessa parte que nós chamamos plasma, 95% do plasma, nós podemos chamar de líquido, 5% são os nutrientes desse líquido. Mas isso é mais ou menos um aproximado, mas a coisa é muito mais profunda do que isso. E quem vai levar esses nutrientes são as células vermelhas, juntamente com o oxigênio, para que haja a transformação desses nutrientes no interior das células pelas bactérias domesticadas que chamamos mitocôndria, e a tendência que alguém aqui fora assalta o caminhão que está levando o alimento, elas assaltarem isso antes de ser entregue às próprias células. Então, elas vivem parasitariamente na sociedade policelular orgânica, da qual esgota o sangue e os coeficientes nutritivos, conforme falamos, em cuja torrente humoral nesse líquido intracelular, no próprio plasma e em todo o corpo, no sistema linfático, etc., e despeja os produtos de sua especial troca.
ela entrega algo tóxico e vai sorvendo o néctar divino. E o que ela vai entregar é um glúten de morte, que é uma cola que vai matando as próprias células, e elas vão se consumindo esse material da morte celular e construindo novas células. De modo que, gradual e irremediavelmente, subverte, corrompe a admirável e concórdia harmônica e equilibrada sociedade celular, até destruir todo o organismo numa perfeita ou numa monstruosa anarquia. No maravilhoso e harmônico complexo de nossos tecidos, órgãos e aparelhos, que são expressões de ordem e disciplina, essa célula secessionista que divide as outras na sua anarquia, subversiva, porque não obedece lei alguma, anárquica, que é um verdadeiro caos por onde passa, e criminosa, porque ela vai matando as que estão enfraquecidas. Ao contrário, a expressão da desordem, do mal, no campo orgânico. Então veja o que faz essas criaturinhas que foram criadas por obra nossa. Porque esses pequeninos seres, segundo Anthony Béchamp, esses parasitas foram criados por nossos pensamentos, por nossos sentimentos, esses prótides. Esses parasitas que vivem no interior dos átomos, segundo Leon Denis. Esse ambiente perturbado do pensamento em desalinho, emoções desgovernadas, palavras de fofoca, de maldade, maledicência, etc., cada um está criando o seu câncer, que pode levar milênio, mas um dia chega, e não só ele, todas as doenças de variado porte. Então, no maravilhoso e harmônico complexo de nossos tecidos, feito de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, partículas atômicas, subatômicas, infraatômicas e etc. Agora, os tecidos compondo órgãos, que compõem os aparelhos, que são os sistemas, que são expressões, esses tecidos, órgãos e sistemas de ordem e disciplina, porque obedecem ao comando central. Essa célula cancerígena, secessionista, porque a função dela é dividir, criar anarquia, como fazem o socialismo, o comunismo, jogando umas pessoas contra as outras, é que elas fazem na sociedade celular, subvertendo a ordem, porque ela é um ser subversivo, não obedece leis algumas, anárquica e criminosa, ela quer, o que interessa é a destruição dessa sociedade celular. Ela, ao contrário, é a expressão da desordem, essas criaturinhas, e do mal no campo orgânico. E tudo isso começou pela nossa ignorância, o nosso desequilíbrio, porque Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu, a lei não é de punição, a lei é de evolução, e se equivocamos, a lei é de reparação. O fato de que o câncer aumenta à proporção que nos afastamos da vida sadia, segundo a natureza, numa sociedade agora lá fora, também espiritualmente corrompida, como nós estamos vendo o mundo afora, a começar pelo nosso país, o fato de que ele aumenta com a corrupção desta. Deixa eu ver aqui. Tá certo? Faz pensar que o câncer aumenta com a corrupção dessa, faz pensar que o câncer seja o resultado de um desajustamento dos ritmos vitais e exprima um estado patológico de todo o complexo humano. E agora não só aqui no corpo biológico, mas se jogar para fora no país e no planeta, o planeta é um corpo vivo e o câncer existe nesse processo de corrupção, de desmando,
o que nós estamos vendo mundo afora. Então, o fato de que o câncer aumenta à proporção que nos afastamos da vida sadia segundo a natureza. O que nós estamos vendo mundo afora são leis sadias segundo a natureza, a cada um conforme suas obras. O direito, o dever, o respeito. Vai pensando, o que acontece lá, acontece cá. Ou o que está acontecendo lá, é o que está acontecendo cá, refletindo lá. E vice-versa. Então, numa sociedade que é lá, também espiritualmente corrompida, que é o que nós estamos vendo, vai acontecer a mesma coisa. O fato de que o câncer, aumenta com a corrupção dessa sociedade, tanto no corpo quanto lá fora. Isso nos faz pensar que o câncer seja o resultado de um desajustamento dos ritmos vitais lá fora, os valores espirituais, morais, psíquicos, emocionais, perispirituais e físicos e os elementos da natureza, e se exprima um estado patológico de todo o complexo humano, de todo o nosso país, de todo o planeta, conforme estamos vendo. Por isso que a paz do mundo começa em nós, a cura do mundo começa em nós. O que eu quero que aconteça lá, eu faço cá. Porque o que eu quero que seja transformado no mundo, transforma em mim, que é o meu mundo, que é uma cópia do mundo que está lá fora. Seu modo de comportar-se faz pensar, de acordo com a lógica que até aqui desenvolvemos, em um relaxamento do poder diretivo central, que no caso do corpo é a consciência, que é o ser espiritual, e, por conseguinte, um regresso involutivo dos elementos que compõem sua veste corpórea. Então vejamos com muita calma. Então, seu modo de comportar-se faz pensar, o modo do câncer comportar-se faz pensar, de acordo com a lógica que até aqui desenvolvemos, com tudo que ele tem falado desde as aulas lá iniciais, em um relaxamento, quer dizer, uma invigilância do poder diretivo central, que é a consciência, que é o espírito, que no nosso caso deveríamos ser nós, a alma, cuidando de todo esse universo. Então houve um relaxamento, uma negligência. Estamos sendo arrastados pela corrupção, pelos desmandos, pela desordem, pela desarmonia do meio. Quando muitos falam, todo mundo faz, por que não eu? Todo mundo fala da vida alheia, todo mundo fofoca, todo mundo mente, todo mundo planeja maldades, vingança, ódios, etc. Por que não eu? E aí nós vamos construindo a nossa própria destruição. Por conseguinte, acontece um regresso involutivo dos elementos que compõem a sua veste orgânica, a começar pelas células que vão desindividualizar-se, e nessa simbiose célula-micróbio, célula, esse bacilo psíquico, podendo ser considerado um vírus no campo psíquico, vai acontecendo essa parceria anárquica que vai destruindo a nossa própria realidade biológica. E quando isso adoece, normalmente doenças no corpo causam doenças na alma. Pode adoecer o perispírito, adoecer a própria alma de fora para dentro, e às vezes a alma enferma também adoece o corpo, conforme André Luiz. Isso significa que algumas células escapam assim à disciplina que as dirige e, por conseguinte, recai em sua fase involuída e desorganizada de reprodução indisciplinada. Então, da mesma forma que na sociedade um elemento subverte as leis e começa a andar por conta própria, assaltando ou vivendo do suor alheio, na nossa sociedade celular não seria diferente, já que tudo é cópia de tudo. Então, no caso do câncer, isso significa que algumas células escapam assim à disciplina que as dirige. Por influência de quê? Músicas perturbadas, leituras deprimentes, alimentos indevidos,
de fora para dentro. De dentro para fora, a mentira, a maldade, a maledicência, a mágoa, o ressentimento, tristezas, tudo isso leva a essas células à subversão. Elas passam por essas influências interiores e vindo também do entorno a serem criaturas que não suportam mais tanta agressão e se rebelam. E o motivo dessa rebelião e querer andar por conta própria é o que acontece, o que nós chamamos de enfermidade. Na realidade, esses elementos infraatômico, subatômico, intratômico, atômico, molecular, celular, ele se rebela contra os maus tratos, contra o energismo, os parasitas que nós estamos criando. Então isso significa que algumas células escapam sim à disciplina que as dirigem, o comando central do espírito, a começar pelo modelo organizador biológico, e por conseguinte, ou subsequentemente, elas vão recair à sua fase evoluída, vão voltar a ser células primitivas de seres unicelulares e desorganizadas, de reprodução indisciplinadas, porque elas não sabem, não têm comando para criar o menor tecido organizadamente ou o menor órgão, se assim podemos dizer. A ordem é uma conquista da evolução, como o é o entrosar-se em unidades múltiplas coletivas, que aquela ordem aceita em sua construção. A desordem é involução. Então, a ordem é uma conquista da evolução, para frente e para o alto, tudo cresce e evolui. Tanto que essa ordem é uma conquista da evolução, como é o entrosar-se, a partir dessa ordem, em unidades múltiplas coletivas. Várias partículas subatômicas criando os átomos, átomos criando moléculas, moléculas criando células e assim por diante. Que obedecem àquela ordem, que aquela ordem é aceita em sua construção. Então, para que haja a construção de um átomo, a ordem é a força nuclear forte, que vai unir os elementos, que vai discipliná-los, e a força nuclear fraca, que vai dissociá-los, fazer as combinações para que haja evolução, já que na vida tudo é dinamismo. Não tem essa de elementos subatômicos unir para a formação de um átomo e não quer mais deixar uns dos outros. Eles se dissociam, vai aprender em outros átomos, é um perpétuo dinamismo, assim como os elementos do corpo não vão ficar paralisados no corpo. Eles vão evoluir e se transformar nos elementos componentes do perispírito, que vai transformar-se nos componentes da mente, que vai unificar-se na individualização da alma, a sua iluminação e expansão consciencial. E a célula que escapa a um poder central coordenador só pode ter suas diretivas individuais, uma independente da outra, a que obedece à ordem e a que não obedece coisa alguma, sem capacidade para formar quaisquer estrutura orgânica. Então, quando não obedecem à ordem. Porque quem está governando os elementos intratômicos é a consciência do átomo. Quem está governando dentro do átomo os elementos intratômicos, nós podemos imaginar a consciência do elétron, do próton, do nêutron. Cada um com sua consciência. A consciência que rege os três é a consciência do átomo. E nós podemos imaginar o nêutron como a consciência que rege os quarks. E se imaginarmos os quarks, consciências que regem os elementos que os constituem, e assim até remontar à origem. Então, e a célula que escapa a um poder central coordenador só pode ter suas diretivas individuais, porque ela não quer mais obedecer o comando central. Uma independente
da outra sem capacidade, então essa célula independente do comando e da outra, sem capacidade para formar qualquer estrutura orgânica que tenha começo, meio e fim no processo de evolução, como aqui a parte física, psíquica e espiritual. No caso do câncer, achamos-nos, então, no mesmo indivíduo, diante de duas unidades biológicas diferentes, a que obedece o comando central, a que não obedece, que convivem nas mesmas bases fundamentais da vida, está ali dentro do mesmo organismo, isto é, a colônia celular anárquica do câncer e a estrutura disciplinada do organismo humano. Se essa estrutura organizada, disciplinada, sobrepor a outras, se eu tenho consciência e faço valer a minha harmonia, etc., cura-se o câncer, como nós vamos ver na sequência. Ela é derivada de um micróbio, essa estrutura do câncer, que, após longuíssima estada e adaptação, longuíssimos estágios e adaptações, conseguiu desindividualizar-se como célula, como alguém que obedece ao comando central e assumir caracteres afim aos das células dos evoluídos, organizados policelulares, organismos policelulares. Então, ela é derivada de um micróbio que após longuíssima estágio ou longuíssimos estágios e adaptações, conseguiu desindividualizar-se. Agora, mesmo passando por longuíssimos estágios estágios e adaptação, essa célula agora ela desorganiza, desindividualiza e assume caracteres afim das células dos evoluídos, dos organismos policelulares, só que anarquicamente, não obedece mais à ordem. Então ela estava obedecendo à ordem, tudo bonitinho, de repente ela consegue desindividualizar-se e assumir caracteres afim parecidos com as células que obedecem, as células evoluídas dos organismos evoluídos policelulares, mas carreira solo, parasita, destruindo o hospedeiro. Parece que mesmo no campo biológico, as forças do mal assumem as mesmas características que o individuam no campo moral. Agora, imagina acontecendo aqui o câncer, imagina o que está acontecendo lá fora na sociedade. Então, parece que mesmo no campo biológico, aqui, dentro do nosso próprio corpo, as forças do mal que vemos lá fora, colocando uns contra os outros, assumem as mesmas características, porque é a mesma lei que rege o micro, rege o macro, que o individuam no campo moral. O que acontece lá, acontece aqui individuando, ela vai tornando-se diferente das outras, anarquicamente caracterizada. Então, a desordem e a revolta pertencem aos planos mais evoluídos da vida, cujas formas inferiores tentam sempre agredir as formas mais evoluídas, desde que estas formas mais evoluídas relaxem o controle e a defesa, que só podem ser exercitadas pela força e inteligência do poder central. Aí vocês voltam lá para a colônia Nosso Lar de André Luiz. Para restabelecer esse comando central, porque na colônia alimentava-se pelo ar e pela água. E alguém foi subvertendo até chegar ao ponto de traficar carne no plano físico para fazer churrasco lá nas proximidades da colônia Nosso Lar.
Então, pelo um processo de aprisionamento dos mais rebeldes e o investimento em pautas de reconstrução do mecanismo e no esforço extremo após décadas, 200 especialistas de um plano superior veio ajudá-lo na concretização do processo de restauração da ordem. Então, a desordem e a revolta pertencem aos planos mais involuídos da vida. E o que eles fazem? Cujas formas inferiores tentam sempre agredir as formas mais evoluídas. Árvores secas não são apedrejadas. Desde que estas formas mais evoluídas relaxem, distraiam o controle e a defesa. Então, o controle de quem entra no seu universo, a defesa de quem entra e não obedece às leis. Então, eu controlo quem entra, os alimentos que entram no meu mundo, de fora para dentro e até certo ponto de dentro para fora, que só pode ser exercitada nesse controle, essa defesa, pela força e inteligência do poder central. Quem comigo não se ajunta, espalha. A vibração de um único pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então, a visualização de um pensamento, como Joana de Angelis nos ensina, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores das energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Como fazer isso? Além das ideias e planos. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, desde a parte psicobiofísica, moral e espiritual, projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de perfeito equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo as responsabilidades para o restabelecimento da ordem e desenvolvendo as atividades para a manutenção da mesma. Repete-se esse fenômeno no campo social, quando vemos que, logo que se corrompe e enfraquece um governo, imediatamente das camadas inferiores da sociedade emerge a rebelião para apoderar-se do poder, como aconteceu na colônia Nosso Lar. Quase conseguiram apoderar-se do poder. Basta imaginar engenheiros de mentes quase divinas construindo aqueles edifícios maravilhosos dos que nós chamamos ministérios da colônia, os silvícolas, que são esses seres anárquicos, entremeando-se naquelas criações, construindo algo no mesmo espaço, na mesma dimensão, ou melhor, em outra dimensão conceptual, numa vibração mais densa. Então, repete-se esse fenômeno no campo social, quando vemos que logo que se corrompe e enfraquece um governo, ele se deixa corromper e enfraquece, imediatamente das camadas inferiores da sociedade emerge a rebelião para apoderar-se do poder, para derrubar o próprio governo que se corrompe e, ao mesmo tempo, foge do princípio ordenador. E as camadas que não têm noção de que deveria, como fez os cristãos autênticos na Coreia do Sul, orar pelos que foram corrompidos, para que eles voltem à consciência natural. E conseguiram restaurar-se, na maioria dos casos, acontece o contrário. Aproveita-se a fraqueza e toma-se o poder. Como vocês já ouviram, tomar o poder é muito diferente do que conquistá-lo pelos meios dignos. Leva-nos isto a ver uma relação entre o difundir-se do câncer e o crescente relaxamento moral de nossos tempos.
Tem país que o câncer aumentou 79% após o experimento genético. Cada um pense o que quiser. Doenças cardiovasculares, mais de 30%. E imagine aí os acidentes vasculares, os AVCs, tanta coisa que está acontecendo, as mortes súbitas. Então, leva-nos isso a ver uma relação entre o difundir-se do câncer e o crescente relaxamento moral de nossos tempos. A libertinagem. E não precisa estender, dá para você imaginar. Quanto mais equilibrado espiritualmente, mais harmonioso moralmente, mais consciente mental, psíquica e emocionalmente, perispiritual e fisicamente, não há lugar, quando está tudo em harmonia com as leis que regem a vida, o equilíbrio, não tem lugar, não tem espaço para enfermidades, para a desordem, para o caos. Quando a desordem chega até o poder central, que é o espírito, ele perde os meios diretivos até da disciplina orgânica. Entendeu? E aí o que começam a fazer? Começa a matar o corpo com as agressões, ao invés de fortalecer o indivíduo moralmente, como fez o Dr. Calais quando era médico. Como fez o pai da medicina, Hipócrates. A cura está em você. Que seu alimento seja seu medicamento. Agora, alimento não é só o que se come. Alimento é o cultivar-se, o exercício das virtudes, o alimento espiritual. A ética nos comportamentos é o alimento moral. E assim, o exercício da afetividade, do respeito entre as pessoas, o alimento psíquico-emocional. E a parte de interação com a natureza, comendo o que se necessita na quantidade e com a qualificação que se pretende, nós conseguimos o equilíbrio e o alimento físico de forma real. Então, quando a desordem chega até o poder central, que é o espírito, ele perde os meios diretivos até da disciplina orgânica. Aí é o religare. Religar o espírito encarnado, a alma, à sua consciência, primeiro estágio. A consciência assumir o comando harmônico da sua mente, gerenciando o seu perispírito e, consequentemente, o seu mundo biológico. O funcionamento e a estrutura das células se ressentem dos estados de ânimo prolongados, habitudinários, que tendem a imprimir-se nelas, projetando as próprias deformações do plano espiritual até o plano orgânico. De dentro para fora, o funcionamento e a estrutura das células, que deveriam ter o comando central harmônico, se ressentem dos estados de ânimo prolongados. Você já sabe ressentir. Então, nós estamos agredindo essas células. Habitudinários é hábitos que nós vamos adquirindo diariamente e com essas estruturas desarmônicas prolongadas, esses hábitos em dissonância repetidos, tendem a imprimir-se nas células, projetando as próprias deformações do plano espiritual, lá dos valores espirituais, morais, psíquicos, mentais, emocionais, até o plano orgânico, dilacerando a própria carruagem biológica. É essa transmissão do subconsciente e daí, por ideoplastia, a estrutura orgânica
que explica a evolução das formas como consequência da evolução do espírito, que é a causa dela. Nós temos a superconsciência, onde está a essência do espírito em nós. Nós temos o consciente, onde está a alma como fração desse espírito. Temos a subconsciência, que define o comportamento e gerencia, num processo de automatismos, o universo perispiritual e orgânico. E é essa transmissão do subconsciente, que é a parte que gerencia o comportamento e todos os elementos constitutivos do universo perispiritual e físico, e daí, por ideoplastia, pensamentos, sentimentos, palavras, atitude, a estrutura orgânica, isso vai vindo de dentro para fora, que explica a evolução das formas, quando harmônica, como consequência da evolução do espírito, que é a causa dela. Agora, se for desarmônica, o adoecimento. Porque o subconsciente é uma fração do superconsciente. A lei harmônica, o comando central está ali. A outra parte é os elementos componentes do inconsciente, que está aptos a se transformarem, a se modificarem, a serem ressignificados. Então, sobre a regência da superconsciência, que é o espírito comando central, cria-se o perispírito e fabrica-se o corpo biológico. E a alma está no consciente, que é uma emanação do superconsciente. Observando tudo isso, e ao invés de atender à superconsciência, prefere atender o entorno corrompido e começa a alimentar o próprio corpo, que é responsabilidade dela escolher os elementos para o corpo, já que ele vai pedir, por automatismo, sempre mais do mesmo, ou o que é mais fácil, o que dá mais prazer, e etc, etc. Então, e é essa transmissão do subconsciente, e daí, por ideoplastia, a estrutura orgânica, se harmonicamente, que explica a evolução das formas como consequência da evolução do espírito, que é a causa dela. Se vier de dentro para fora harmonicamente, cura-se em poucos dias de qualquer enfermidade. Então, é natural que, quando o centro se inicia esse processo de depuração, se verifica um regresso geral involutivo. Porque normalmente o subconsciente, principalmente o inconsciente, os elementos que são avessos à evolução, que Pietro Baldi chamou de misoneísmo, eles têm aversão ao novo. Então, quando começa a depuração, então é natural que quando do centro, de dentro para fora, se inicia esse processo de depuração, se verifica um regresso geral involutivo. Normalmente a rebeldia que nós vemos desde a época de Jesus. Poucos são os que atendem o convite, vestem a roupa nupcial para participar do festim. Muitos querem participar do festim das benesses sem a roupa nupcial. Compreende-se então como uma célula inferior e degenerada de ordem micróbica possa tentar revoluções no seio de um organismo relaxado pelo poder central. Isso também começa quando o poder central não quer modificar. Começa a depuração natural segundo as leis. Ou ele começa a depurar-se e alguém começa a revoltar-se contra essa depuração, começa a querer disciplinar o seu corpo,
para diminuir o seu peso, para fortalecer os seus músculos. Veja se eles vão aceitar, né, harmonicamente. Então isso pode acontecer quando nós queremos mudar e há essa aversão, ou nós nos relaxamos, conforme está aqui, e a natureza começa a fazer isso, cumprindo uma lei maior. Então compreende-se então como uma célula inferior e degenerada de ordem micróbica, ela está vindo lá por aquela simbiose, né, que ela fez com o micróbio, possa tentar revoluções no seio de um organismo relaxado, que o comando central não está nem aí para a sua alimentação, para a sua harmonia, coisa nenhuma, e esse poder central está se refestelando, gozando da vida, como falam muito, meu corpo, minhas leis. Então eu vou gozar, eu vou comer de tudo, eu vou... E esquece, se não há harmonia no comando central, logo o corpo começa a adoecer e começa a morrer. Este, então, não merecendo mais ficar no plano evolutivo atingido, é justo que, de acordo com os equilíbrios da vida, que está restabelecendo a ordem em tudo, apareça agredido pelos inferiores e que seja eliminado se não der prova de possuir em si o poder de comando e defesa que lhe dá o direito de viver. Por isso, sem essa atitude, não cura o câncer, não cura coisa alguma. Então, atendendo esse convite da vida, vendo a criatura ociosa alheia ao que deveria ser, a vida começa a equilibrar os elementos. Se a criatura, recebendo o convite da vida e não atender esse grande despertar, o próprio corpo começa a expulsá-la, conforme Lancelin. Então não merecendo esse organismo que foi desprezado pelo poder central, não merecendo mais ficar no plano evolutivo atingido, porque não há uma evolução constante, e a vigilância constante, é justo que, de acordo com os equilíbrios da vida, nos quais esses equilíbrios tudo cresce e evolui, apareça agredido esses corpos não promovidos, desleixados, pelos inferiores, por esses seres pequeninos, micróbios, vermes, que vão começar o processo, e que seja eliminado esse corpo, já que ele não está evoluindo como deveria. Se não der prova de possuir em si o poder de comando e defesa, que lhe dá o direito de viver. Então esse espírito vai perder o seu corpo se não der prova desse poder, né, de comando e de defesa do seu próprio universo. Ele não tem mais o direito de viver fisicamente, de dar continuidade à sua experiência. Então essa íntima conexão entre o próprio tipo espiritual e a forma orgânica que o reveste induz-nos a admitir que, na reencarnação, o espírito deva escolher um organismo de seu tipo, que tenha as suas qualidades boas como más, de acordo com o que ele separa do inconsciente e do superconsciente para formar o subconsciente. Porque, de outro modo, não pode formar a sintonização necessária para a fusão. Porque ele está encarnando ou reencarnando, como você preferir. Então essa íntima conexão entre o próprio tipo espiritual, o comando central, o espírito, e a forma orgânica que reveste, que ele vai animar no processo encarnatório, induz-nos a admitir que, na encarnação ou reencarnação, o espírito deva escolher um organismo do seu tipo. Ele tem algo menos nobre e algo mais enobrecedor. Ele precisa formar a carruagem biológica para trabalhar esses dois universos, porque esses dois universos vão governar o universo perispiritual e físico. O perispiritual é construído na velocidade de um relâmpago quando se entra na atmosfera de um planeta,
e o físico na sequência com os elementos constitutivos também do mesmo. Então, e que tenha suas qualidades, boas ou más, para aquele trabalho que está no subconsciente, para que ele expanda o seu superconsciente. Porque, de outro modo, não pode formar a sintonização necessária para a fusão corpo e espírito para trabalhar os conteúdos já adquiridos e até certo ponto sublimados e aqueles adquiridos, mas ainda não aprimorados. Na união da alma com o corpo, é claro que devem funcionar as leis de afinidade, que operam por atração e repulsão. Começa a imaginar agora um casal que deseja conceber filhos, não tem sequer a noção e a seriedade que é conceber um filho, não planejam coisa alguma, engravidam sem planejar, não mudam seus comportamentos, seus hábitos, imaginam que vão fornecer para o espírito, ou um espírito mais evoluído estaria vindo, e conforme a ambiência se troca o espírito de acordo com o padrão dos materiais psíquicos, emocionais, morais, espirituais e físicos que estão sendo ofertados. Então, a união da alma com o corpo, é claro que devem funcionar as leis de afinidade. É claro que deve existir isso, que operam na atração e na repulsão. Mas se os pais mudam seus comportamentos, eles começam a ajudar o espírito a trabalhar as suas deficiências na própria gestação, ou até antes da concepção, mais efetivamente na gestação, onde pode-se ensinar ao espírito encarnante 10.000 vezes a mais com tudo que eles pensam, sentem, falam ou fazem. E 3, 4 mil vezes a mais de 0 a 3 anos, se ensinarmos aos nossos filhos somente sobre Deus e trabalho, depois, segundo o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, pode soltá-los que eles não errarão o caminho. Desse modo, para poder conseguir realizar uma vida inteira de tão íntima convivência desses elementos do superconsciente e do inconsciente no subconsciente, devemos admitir entidades fundamentais de qualidades entre o espírito e o organismo e que este último, que é o organismo, corpo biológico, represente a verdadeira expressão do primeiro no plano físico. Não tem como dissociar o corpo do espírito. O espírito é a causa e o corpo é o efeito. Assim que deveria ser construído um corpo com a anuência dos pais e do meio. Então, desse modo, para poder conseguir realizar uma vida inteira de íntima convivência harmoniosa, com a consciência e a anuência dos pais e do meio, devemos admitir entidades fundamentais de qualidades entre o espírito e o organismo, seres em mais ou menos harmônicos e sintonizados, e que este último, que é o corpo, represente a verdadeira expressão do primeiro no plano físico. As mesmas virtudes num processo de comportamento de respeito à vida, às leis, o equilíbrio, a harmonia, o não desperdício de coisa alguma, o fazer o máximo com o mínimo e o aproveitamento total da energia de qualquer espécie. Quando um espírito vem inserir-se numa célula prolígena hereditariamente tarada, que é deformada, corrompida, da qual só pode retirar um organismo com certas predisposições patológicas congênitas. Não ocorre isso por acaso, mas segundo a lei de justiça que dá a cada um o que lhe cabe por seu merecimento. Então, quando um espírito vem inserir-se numa célula prolígena, hereditariamente, ela já tem esse comportamento hereditariamente com esse defeito hereditário
com essas falhas de caráter, mesmo nesse estado evolucional, da qual só podem retirar um organismo com certas predisposições patológicas e congênitas. Então já vem essas predisposições, esse material que está sendo às vezes cedido pelos pais, pelo meio, de acordo com seus padrões morais, espirituais, vibracionais. Isso não ocorre também por acaso, mediante essa ambiência e o encarnante, mas segundo a lei de justiça que dá a cada um o que lhe cabe por seu merecimento. Ele está exatamente no meio que ele necessita e de acordo com seus méritos, com as suas escolhas de ontem e agora, sofrendo as consequências no amanhã vindouro. Então, será atraído por afinidade para uma determinada estrutura orgânica, o tipo correspondente de personalidade e não qualquer outro, ou seja, aquele tipo que tem um comprimento de onda que esteja em sintonia com a onda biológica da célula plurígena. Prolígena. Então vejamos. Então será esse espírito, o encarnante, será atraído por afinidade para uma determinada estrutura orgânica que está sendo formada. O tipo correspondente de personalidade é que está encarnando nessa carruagem biológica e não qualquer outro. Quando nós falamos para certos casais, se fosse para ver qualquer um, pode engravidar a qualquer momento. Que não foi o caso da Valéria e do Alessandro, que se prepararam 9 anos para conceber a Narayane. Da Fernanda e do Bruno, que estudaram o livro Despertar da Consciência por 8 meses e fez um planejamento longo também para conceber a Alícia. E assim com tantos outros. Se eu não quero compromisso, responsabilidade com coisa nenhuma, eu vou criar um padrão e vai atrair seres mais primários, mais comprometidos com as leis e com a vida, e às vezes chegam até deformados, e aí nós queremos nos revoltar contra Deus. Então, aquele tipo que tem um comprimento de onda que esteja em sintonia com a onda biológica da célula que já tem uma falha congênita que vai dar a predisposição para desenvolver certos comportamentos biológicos. Poderemos então dizer que os pontos vulneráveis, as predisposições a este ou a aquele ataque biológico estão antes de tudo no espírito. A não ser assim, mesmo se verificasse excepcionalmente o ataque contra o espírito são, a própria natureza diversa desse espírito são representaria um impulso contrário tendente à cura. Então veja a beleza disso. Então poderemos então dizer que os pontos vulneráveis, a célula que já veio com aquela falha congênita, as predisposições a este ou aquele ataque biológico, como fizemos na leitura inicial, por desrespeito às leis, nascemos com essas zonas propícias. Então tudo isso estão antes de tudo no espírito, nas suas falhas, no desrespeito às leis. A não ser assim, se assim não for, se o espírito não tem essas falhas, mesmo se verificasse excepcionalmente o ataque contra o espírito são, tanto o ataque de uma vingança, de uma maledicência, a maldade, a mentira, tudo isso até o ataque orgânico, a própria natureza espiritual, a consciência do indivíduo, as leis, e no caso a natureza, onde tudo morre e renasce para se renovar, que ela seria diversa, representaria um impulso contrário tendente à cura. Ela protegeria o indivíduo
em todos os sentidos. Então poderia sofrer todos os ataques, mas a natureza, por conta do comportamento do indivíduo, ela protege o indivíduo de qualquer situação. E assim como as leis. As exigências da lógica, os princípios da ordem e equilíbrio, um instinto sentido de justiça, o instintivo sentido de justiça confirmam essas conclusões. Então, seres que obedecem a isso, a exigências da lógica, ele agem conforme essas exigências da lógica. Os princípios de ordem e equilíbrio, ele respeita isso. Um instintivo sentido de justiça confirma estas conclusões, que há a proteção desse espírito sadio que não vai sofrer a devassa de outros seres na sua própria vida, posto que toda violência praticada contra o próximo, mentira, maldade, maledicência, calúnia, difamação, etc., a criatura que o faz está dilacerando a si própria. Então, as exigências da lógica, os princípios da ordem e equilíbrio, um instintivo sentido de justiça confirma essas conclusões, onde nós não nos adoecemos fisicamente, emocional e psiquicamente, moral ou espiritualmente, por estarmos de acordo com as leis de harmonia e equilíbrio. O poder central deve formar-se por seleção, como a construção das formas fracassadas, imaturas, não bastante sólidas para saberem resistir. Então veja isso conforme a lei. Agora imagine você que escolhe isso ou aquilo, veja, o poder central, que é o espírito, deve formar-se, porque é virtude pura ou o que ele tem de mais nobre, por seleção dos elementos. Quem não se enquadrar, quem comigo não se ajunta, espalha, ou entra ou sai da porta. Então, o poder central deve formar-se por seleção, as mais altas virtudes, com a destruição das formas fracassadas, que não chegaram àquele naipe. A desintegração mesmo. Um vício é desintegrado. Uma virtude que não atingiu a perfeição necessária, às vezes ela é desintegrada como ser e faz uma reordenação dos elementos. A isso chamamos ressignificação, sublimação. Então, essas formas fracassadas que não atingiu o que se pretende ou o que se pretendia, imaturas, não bastante sólidas para saberem resistir, só vai sobreviver o que é mais idôneo. O contrário, no nosso planeta atualmente, só ficarão seres que estão dispostos a obedecerem às leis divinas, leis de harmonia, de equilíbrio, lei de justiça, amor, caridade, na sua maior pureza. Eles estão predispostos a isso, a pagar o preço, a se adaptar a isso. Do contrário, não cabe mais a anarquia. Seres que vivem do suor alheio, que querem direitos sem cumprir os seus deveres. Isso está acontecendo no planeta. E no nosso mundo acontece todo o tempo esse processo de escolha, seleção e formação. E formando esse poder central por esses elementos que sobressaíram, ele deve impor e manter com a sua real superioridade a ordem entre os menos evoluídos, porque ao primeiro sinal de inferioridade ou fraqueza dele, do comando central do espírito com suas virtudes, estes, os inferiores, se subverterão ou sublevarão para destruir o poder central e tentar
uma forma sua diferente de comandar o universo psicobiofísico inteiro. Isso acontece no comando de um país, no comando de um planeta e tudo mais. Então, esse poder central formando, ele deve impor e manter. Jesus não pede. A lei não pede. Ela simplesmente exige que se comporte de tal modo. Quem comigo não se ajunta, foi ele que disse, espalha. Ou entra ou sai da porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Ninguém vem ao Pai senão por mim, se não comportar-se semelhante a mim. Ou vivendo nele, como Cristo, porque quem disse isso foi o Cristo, manifestando por seu intermédio, passando por todos os estágios no seu corpo, no planeta Terra, até atingir o ápice de ser um guia da humanidade, uma consciência condutora, junto com outras consciências que hoje se forma para a governadoria do próprio planeta. Então, informando esse comando central, ele deve impor e manter com a sua real superioridade, é a resistência moral, a resistência mental, o não permitir que o pensamento em desalinho, a emoção desgovernada, palavras em desequilíbrio, a atitude, a ordem entre os menos evoluídos, não permitir que esses menos evoluídos assumam, porque ao primeiro sinal de inferioridade ou a fraqueza dele, de quem está no comando, é assaltada essa criatura e eles, assumindo o comando, a pessoa já começa a falar o que não deve, pensar o que não deve, sentir e etc. e começa a adoecer. Esses sublevarão para destruir o poder central e tentar uma forma sua diferente, que é o processo de obsessão, de subjugação, de possessão e etc. Até que o comando central não tenha mais a sua vez. No futuro, deverá ocorrer ao organismo social o que hoje sucede no organismo humano. E mesmo na sociedade de alguns animais, abelhas, formigas, onde os nascimentos são controlados em relação aos meios de subsistência e às possibilidades de educação. A moral evolve, a moral evolui com a vida e justifica-se com as exigências supremas dela, da vida. Então vejamos a profundidade e seriedade disso. E considerando quando foi escrita a obra, hoje já estamos nesse futuro que ele está falando. No futuro, que é hoje, o tempo chegou. Os tempos não são chegados, o tempo chegou, a hora da separação do joio e do trigo. Ficará o trigo e queimará o joio. Será transformado em outros orbes, com suor e lágrimas em trigo também. Então, no futuro deverá ocorrer no organismo social o que hoje sucede no organismo humano. Isso já está ocorrendo no organismo social. E mesmo na sociedade de alguns animais, abelhas, formigas, e não é meu corpo, minha lei, assassinato no ventre, não é isso. Nós vamos pensar duas vezes, planejar para conceber um filho e dar a ele condições de educação, meio de subsistência, antes de colocá-lo no mundo. Onde os nascimentos são controlados em relação aos meios de subsistência e às possibilidades de uma educação do espírito, do ser, e não apenas o que nós estamos vendo, que é um corromper-se das nossas criaturas, dos nossos filhos. Então a moral evolui com a vida e justifica-se essa moral evoluindo com a vida com as exigências supremas da própria vida, que exige que essa moral evolua com a vida ou do contrário
sai do barco da própria vida. O homem evoluído, civilizado e consciente não procriará mais apenas para o seu gozo egoístico, para ter um filho como um troféu, um bibelô, para abandonar os filhos à lei feroz da seleção do mais forte. Coloca o filho no mundo e não tem mais responsabilidade. Mas procriará apenas quando souber que a vida é garantida e assegurado o mínimo indispensável de bem-estar. É o que fez a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês, tendo esses critérios. O que fez Alessandra e Valéria, Bruno e Fernanda na concepção, a Aline e o Lucas, na concepção de seus filhos, tendo meios de educá-los de subsistência para encaminhá-los para a vida. Então, o homem evoluído, no caso desses 3 casais como modelos, o homem evoluído, que aqui homem significa o ser humano, civilizado e consciente, não procriará mais apenas para o seu gozo egoístico. Tem muitos países que incentivam a criação de filhos para mandá-los para a guerra, para poder fazer guerras fratricidas, para abandonar os filhos à lei feroz da seleção do mais forte. Não é isso. Obedece um planejamento minucioso. Esse homem consciente procriará apenas quando souber que a vida é garantida e assegurado o mínimo indispensável de bem-estar para encaminhar esses seres que estão recebendo como filhos para o enriquecimento da própria vida. Finda-se mais uma aula. Foi um pouco longa, mas não dava para ser mais acelerado. É uma das aulas mais contundentes, mas a próxima não será diferente, que vocês vão ver por aqui. Veja as cenas dos próximos capítulos ou da 5ª parte. Após estas breves digressões, porque saímos um pouquinho das células cancerígenas e passou para o processo encarnatório, que nos aconselhou o argumento, foi necessário que assim fosse, retomemos o problema da gênese do câncer. Agora vai retomar de novo, e agora vamos ver que os saprófitos endorgânicos, em convivência perene de contraste e adaptação com a natureza orgânica, são 4. E nós vemos que é um contraste. Então, nós vemos o espiroqueta de Chaldean, ele gera o que nós chamamos de sífilis. Ele está lá, se deu as condições, ele dá origem à sífilis. E o plasmódio de Laveran, que é, no caso aqui, da malária, e ele é da série acidógena. Eles são seres que vivem no ambiente ácido, semelhantes ao do câncer. Então, o bacilo de Koch, responsável pela tuberculose, e o gonococo de Neisser, que é o responsável pela gonorreia ou a doença venérea, da série alcalinógena. Vivem em ambientes alcalinos. Então, por aí você já imagina o que nós temos pela frente na próxima aula. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já,
infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.